Então você já vive no mundo espiritual porque você tem uma alma, você já vibra nessa frequência que é a frequência do plano espiritual, né? Talvez você não saiba que você tem essas conexões, mas eu vou te explicando nas lives como isso daí ocorre. A sua energia espiritual, então, ela pode ser sentida aonde? O primeiro lugar que você pode sentir a tua energia espiritual é em volta do teu corpo, né? Nós chamamos de duplo etérico. É uma camada de 2 a 3 centímetros de você, que é a quantidade de energia. Eu costumo falar que é a tua bateria. Os sensitivos, então, eles enxergam que essa luz, essa camada que ela acompanha a silhueta do corpo, ela tem uma cor azul cintilante, um azul brilhante. Então é uma camada bem pequena, de 2 a 3 centímetros, em volta da silhueta do teu corpo, e isso aí é chamado de duplo etérico. Para que você possa entender um pouquinho melhor, nós estamos falando da tua energia espiritual, né? Essa energia espiritual, então, quando você vai num centro tomar um passe, ou quando você ouve falar de Reiki, né? Essa energia é aplicada nessa camada, ninguém encosta a mão. A energia que sai da tua mão, no duplo da tua mão, que é o duplo seria a parte energética da tua mão, essa camada vibratória, ela está aqui de 2 a 3 centímetros. Quando você vai aplicar um passe, um reiki numa pessoa, você vai aplicar no duplo do corpo dela também, que tenha 2 a 3 centímetros. Então a mão não precisa encostar, é de energia para energia. Essa é a primeira palhinha que eu estou te dando sobre a energia do teu corpo, né? Quem é que às vezes não sente um arrepio, né? E olha assim, os pelos levantam quando tem aí alguma sensação de que passou algo, de que sentiu algo, né? Então, a primeira dica que eu dou para você é que no teu corpo energético, você tem um duplo, que é uma primeira camada de energia, que é azul cintilante. Essa, então, é a tua energia vibracional do teu corpo espiritual, né? Chamado também de duplo etérico. Depois, você também tem uma camada de energia que é do teu corpo emocional. A do corpo emocional, ela é um pouquinho mais amarelada. E eu te dei aqui na introdução que o corpo emocional, ele pode vir com manchas, com fragmentos que foram relacionamentos que não foram bem terminados, eles não foram bem encerrados em vidas passadas. Então, uma pessoa que pode enxergar o duplo do corpo emocional é um duplo amarelado, com manchas, né? As manchas vão de cinza escuro, preto, marrom. E uma mancha que você tenha então na tua malha emocional, ela não quer dizer exatamente que aquele ponto você tem um problema no físico. É isso que eu quero que você entenda, que o corpo físico e o corpo emocional, eles são totalmente diferentes. Por exemplo, uma mancha escura próxima ao intestino no corpo emocional não quer dizer que você tem um problema físico no intestino, né? Pois todos nós sabemos que aqui na região do intestino é onde são digeridas nossas emoções, abaixo do estômago, né, e no início do intestino, que é o hormônio do humor. Mas então, uma mancha escura nessa região significa que você tem um problema aí de raiva, tem um problema aí de ódio. Então, quando a gente vê um corpo emocional manchado, não quer dizer que aquilo é um problema no físico. Por isso é comum uma pessoa aplicar um reiki num lugar e ser beneficiado pela energia outro, porque o corpo emocional não tem nada a ver com o corpo físico. E o corpo mental, a mesma coisa. O corpo mental também, ele é azulado, um azul um pouquinho mais escuro, e no corpo emocional também você pode ter uma distorção das cores. Por que eu estou te falando isso? Olha só, o nosso corpo vibra e de acordo com a vibração ele produz uma luz, uma cor. Então você está entendendo agora que cada um dos corpos vibram numa determinada frequência, produzem uma determinada cor, e nós temos então uma malha de cor à nossa volta que ela é oriunda das vibrações. E se ela tiver manchas, né, são essas manchas que deveriam ser tratadas, né? Eu falei agora há pouco aqui para você então que o homem só consegue enxergar 15% das dores que você tem. Se você procura um médico, né, se você procura um especialista, ele vai te curar talvez 15% do que você tem, porque o restante ele está no corpo emocional, né, como você cura uma dor
por exemplo, de uma raiva, de um medo, né? Seria com remédio psiquiátrico, né? Se você pode curar isso no corpo emocional, né? Acima do corpo emocional está o corpo mental, que também tem algumas manchas. Mas agora, então, vamos para o assunto da live de hoje, que é o corpo espiritual. Quando você soma as cores, as energias dos corpos emocional, mental e espiritual, você cria uma grande quantidade de energia que é chamada de aura. Então, para que você possa entender, a nossa aura ela fica de 10 a 20 centímetros do nosso corpo. Ela também tem a silhueta do corpo, porque o corpo vai formando camadas e camadas de energia e tem uma grande energia que se chama aura. A aura, então, ela tem todas as informações do corpo físico, do corpo emocional, do mental e do espiritual. Nesse momento, nós estamos falando só de 4 tipos de energia. Então é comum uma pessoa, por exemplo, que consegue ver a aura, né? Ela saber se a aura tem depressões, se tem manchas. E de acordo com a mancha, você consegue saber que tipo de energia você tem com você. Mas olha só, 2 dicas também. Quanto mais branca, quanto mais clara for a aura, melhor está o teu corpo energético. Então, até aqui você já entendeu que o teu corpo energético ele é formado por um conjunto de energias que não tem nada a ver com o corpo físico. Mas nós vamos chegar aqui no corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, eu já dei uma dica aqui para você, que você pode sentir ou estudar um pouquinho o corpo espiritual através da energia formada no duplo etérico ou através da energia da aura da pessoa. Então, a aura de estudo. Existem registros, né, de estudiosos, né, registros arcásticos, que dizem que na aura da pessoa tem todas as informações do corpo dela. E se você é uma alma antiga, ele traz informações também de outras vidas. Então veja como é complexo tudo isso daí.